Olá, eu sou a Letícia Len. Eu acabei de ler Você é o Placebo, do Joe Dispenza, O Poder de Curar a Si Mesmo, e vim contar para você. Hoje eu vou começar a série de vídeos desse livro aqui no Jali, contando como o Joe Dispenza usou do poder da mente, ou seja, do efeito placebo, para se recuperar de 6 vértebras quebradas após um atropelamento trágico. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, e quem gosta desse tipo de livro já deixa um like, se inscreve para acompanhar o restante da série. Joe Dispenza é autor, palestrante motivacional e pesquisador na área de neurociência e desenvolvimento pessoal. O negócio dele é desvendar os mistérios da mente humana e como ele e mais outras várias pessoas pelo mundo se curaram de doenças somente acreditando que poderiam. Da mesma forma, algumas se condenaram à morte simplesmente porque se convenceram de que estavam doentes, mesmo a ciência não encontrando nenhum sinal de enfermidade. Tudo por causa da neuroplasticidade, que é a capacidade do sistema nervoso central de se adaptar ou mesmo se modificar de acordo com as situações que a gente vive ou que a gente acredita viver. Se muitas pessoas conseguiram mudar seus corpos e suas vidas a partir do efeito placebo, será que nós também não podemos fazer o mesmo? O autor era quiropraxista em 1986, quando participava de um evento de triatlo na Califórnia e foi atropelado. Ele tinha 23 anos, acabava de completar a prova da natação, estava no ciclismo quando, a partir de uma curva, eles passariam a dividir a estrada com carros. E aí uma caminhonete 4x4 bateu atrás da bicicleta dele a 90 km por hora. Ele foi jogado para cima, caiu de costas no chão. Pensa que acabou? Não. A senhora que dirigiu o carro dele em alta velocidade continuou indo na direção dele e foi arrastando o Joey pela estrada até perceber o que estava acontecendo e frear bruscamente. Bom, com 6 vértebras quebradas, os fragmentos dos ossos entraram na medula espinhal dele e os médicos disseram que ele precisaria passar por uma cirurgia de implantação de uma haste de Harrington. Teria que raspar as vértebras, aparafusar as 2 hastes de 30 centímetros, uma de cada lado da coluna, e aí depois raspariam o quadril, usariam as lascas do quadril para cobrir as hastes. Aí, depois de tudo isso, existia a possibilidade dele voltar a andar. Ele quis? Não. Consultou outros médicos que disseram a mesma coisa. Se não fizesse a cirurgia, ficaria paralisado e com dores crônicas. A coluna não iria suportar o peso do corpo dele em pé, poderia se quebrar e provocar a paralisia do peito para baixo. O que você faria? Iria contra os médicos todos? Pois ele se recusou a fazer a cirurgia acreditando na força maior que nos dá a vida e que também pode nos proteger. E por que não nos curar? Coragem, né, gente? Ele estava confiante de que passaria por um longo processo, mas se agarrava à ideia de que um corpo que é capaz de produzir quase 100 bilhões de células e milhares de reações químicas em uma só delas a cada segundo, também poderia curar o corpo dele, que agora precisava passar dias deitado de barriga para baixo. Então, todos os dias, ele concentrava toda a atenção dele nessa inteligência superior, colocando todo o foco na cura, sem se deixar invadir por qualquer pensamento negativo e confiando nela para realizar a cura nele. Passou 3 meses na casa de amigos nessa missão. Todo dia, ele se concentrava no agora, no momento presente, esquecendo o passado ou futuro. Nada de preocupação ou ansiedade quanto ao que iria acontecer e nem arrependimento e depressão pelo que já aconteceu. Pelo acidente, né, ou a decisão dele de ir contra as recomendações médicas. Ele fazia essa concentração por 2 horas, 2 vezes ao dia. Em cada sessão dessas 2 horas, ele pensava na imagem do resultado que ele queria. Uma coluna forte, alinhada, totalmente curada. Treinava mentalmente como era dar um passo, caminhar. E foi quando ele percebeu que a tarefa não era tão fácil, por causa da dificuldade de se manter concentrado. Porque a mente se distrai muito, e ainda pior, pensa no que a gente não quer. E aí o efeito seria inverso, né? Se ele precisava pensar no resultado que ele queria, e ele pensava nos problemas que ele tinha, ele estaria criando mais problema. Então ele precisava resistir bastante para não pensar que todos os médicos disseram que ele nunca mais conseguiria andar, tinha que parar de se imaginar passando a vida toda numa cadeira de rodas. Ainda que ele conseguisse evitar esse pensamento específico, ele começava a pensar se ele não deveria vender o consultório dele de quiropraxia,
o que era mais uma vez a mente sabotando tudo, com o pensamento de que nada daria certo e que então era melhor ele desistir da vida que ele tinha antes. Aí o que ele fazia? Toda vez que ele percebia que a mente estava distraída, indo para um caminho oposto do que ele queria, ele precisava começar a mentalização da vida que ele queria toda de novo. Foi só depois de 6 semanas que ele percebeu que conseguia, de fato, se manter focado no processo todo, sem se distrair, sem analisar, sem desfocar e ter que recomeçar diversas vezes. Ele diz no livro que era como se pela primeira vez ele sentisse uma paz, um silêncio. Foi a partir daí que a mentalização começou a ficar muito mais fácil dia após dia e ele percebeu realmente mudanças psicológicas nele. A mentalização não era mais feita com esforço, com uma obrigação. Ele se sentia agora leve, alegre e conseguia se concentrar no processo todo em muito menos tempo. Com muito menos dificuldade em se concentrar no corpo restabelecido, então ele passou a se imaginar fazendo coisas que ele queria voltar a fazer com esse corpo saudável. Ele já podia ir além dos primeiros passos e se imaginar indo ao banheiro, sentando para comer, sentir o prazer de tomar um banho. Sabe as coisas que a gente faz todo dia e a gente nem dá valor para conseguir fazer elas sozinho, com facilidade? A mentalização era tão forte que ele realmente sentia que estava vivendo aquilo. E ele fala que o corpo dele também passou a acreditar que estava vivendo aquilo e começava a reorganizar as células dele. E sim, ele se recuperou rapidamente. Olha que incrível. Joey conta que ele aprendeu que a mente e a matéria não são elementos independentes, que os nossos pensamentos conscientes e inconscientes controlam o nosso destino. Esse é um dos princípios mais importantes da física quântica. Por isso, a gente pode criar o futuro que a gente quiser, independente de qualquer coisa que a gente já tenha vivido. Se a gente consegue ver o futuro que a gente quer e se sentir realmente vivenciando ele, você está vivendo potenciais quânticos. O nosso corpo se reorganiza para viver aquela nova verdade. Por isso, ele conta no livro como ele se percebeu como criador divino e como todos nós, sem exceção, temos o mesmo potencial de recriar qualquer programação. Claro que ele não só mentalizava, ele se alimentava bem, fazia reabilitação, curas energéticas, mas a parte mais importante do dia dele era mentalizar e se concentrar no processo de cura da mente no corpo. 9 semanas e meia depois do acidente, ele já se levantou recuperado. Com 10 semanas, ele voltou a atender na clínica dele e em 12 semanas treinava com peso durante o treino de reabilitação. E hoje vive praticamente sem dor. Ele sabe que ele não é mais a mesma pessoa, passou os últimos 30 anos estudando a mente e a espiritualidade. Começou uma jornada pelo mundo atrás de casos de pessoas que tiveram doentes e que de repente melhoraram. O que elas tinham em comum? Todos os casos tinham um forte componente mental. Foi baseado nesses casos que ele e a equipe dele começaram a organizar workshops pelos Estados Unidos todo sobre o funcionamento do cérebro. A essa altura, ele já tinha voltado à universidade porque precisava entender mais como a mente fazia coisas aparentemente milagrosas. Então se aprofundou na neurociência, onde ele estudava neuroimagiologia, neuroplasticidade, epigenética e psiconeuroimunologia. Com toda essa bagagem, ele começava a realizar workshops por todos os Estados Unidos com o intuito de ensinar mais gente como fazer o mesmo processo. A equipe dele recebeu vários relatos de participantes que tinham melhorado a saúde. E não só melhoras emocionais, mas em alguns casos, até os exames clínicos não apresentavam qualquer doença. Nos próximos eventos começaram a ver episódios de cura. Uma mulher com esclerose múltipla há 10 anos chegou no andador e saiu caminhando normalmente. Ele percebeu que precisaria então medir emocionalmente e fisicamente essas melhoras e esses milagres que eles viam acontecer durante os workshops. Contratou uma equipe com neurocientistas, técnicos, físicos quânticos para medirem com equipamentos o campo eletromagnético durante todo o workshop, do ambiente, do entorno de cada participante, dos chakras. Não era achismo, tá, gente? Eles usavam equipamentos mesmo para medir. Fizeram eletroencefalograma, mediram variação de frequência cardíaca, visualização de descarga por gás para checarem os campos bioenergéticos, observaram imagens cerebrais de vários participantes antes, durante e ao fim do processo. Num workshop específico, várias pessoas apresentaram resultados inimagináveis. Tipo, uma pessoa com Parkinson parou de tremer, outra se curou de uma lesão cerebral, outra de tumores no cérebro,
outra de tumor pelo corpo, outra sentiu a dor da artrite acabar. Se curaram só pela sugestão do cérebro? No próximo vídeo vou contar para vocês sobre experimentos e pesquisas com placebos e como a mente reage a diagnósticos médicos diferentes, independente dele ser verdadeiro ou falso. Vamos falar também como podemos nós mesmos usarmos a mente para criarmos realidades diferentes para a nossa vida, de acordo com os ensinamentos do Joe Dispenza. Você já sabe usar a sua mente para criar o que você quer? Você conhece casos de cura como o dele? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar. Te vejo em um próximo vídeo. Tchau!